Olá, eu sou Regina Márcia. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o tema do caos nasce uma estrela. Nós estamos num caos ou não? A Terra está vivendo um caos. O que irá nascer? Veja que o nosso Sol nasceu de um Big Bang. O Big Bang criou um caos e dali começaram a nascer as estrelas. E segundo o que dizem, nós somos feitos de pó de estrela. A vida, ela é feita de ciclos. A existência, na verdade, é feita de ciclos. Tudo tem ciclos, fases, né? Até o ser humano tem fases e ciclos já determinados de 7 em 7 anos, que de 7 em 7 anos a gente muda de fase e vivencia naquele período de 7 anos um certo tipo de experiência. E também a natureza é assim, né? Existem as estações do ano, as fases lunares, e tudo vai girando, se repetindo, porém em ciclos, e a vida assim caminha e se movimenta. Veja um feto, ele tem uma vida intrauterina e ele vive no útero da mãe por aproximadamente 9 meses. Mas chega uma hora que ele não aguenta mais viver ali, porque fica extremamente apertado, começa a sufocar e fica desconfortável. Então ele é impelido por este desconforto a procurar uma saída. E aí ele vai e nasce para a vida fora do útero e morre para o útero. Então ele é impelido para fazer algo e nascer e saindo da zona de conforto dele. E ele vai sem saber o que o aguarda lá fora. Mas ele só sabe que ali não dá mais para ficar. Ele vai para essa nova vida, para essa nova experiência, onde novos aprendizados vêm. E ali ele vai evoluir, aprendendo a respirar, a chorar quando algo não está bem. Ele vai engatinhar, sentar, se relacionar e tantas outras coisas. Vai se tornando uma criança e depois ele caminha para a adolescência, a juventude até a fase adulta. Tudo isso são ciclos da vida humana. Assim são todos os seres vivos, a natureza, a fauna, a flora e tudo o que há. Até que chega o que chamamos de morte. Morrer para esta vida humana é nascer num outro lugar, assim como o feto no ventre da mãe, vai sem saber para onde. E então a morte muitas vezes é o fim de algo, porque a morte ela é o começo de algo. Fim de uma coisa, começo de outra. A vida é contínua. E eu tive algumas experiências no consultório com regressões de meus pacientes, com experiências de vida e morte, e também de experiências no que se diz entre vidas, e muito mais outras coisas. Uma cliente, mulher, adulta, ela, regredida, ela me disse que estava sendo levada por uma nave, por uma mulher, que ia lhe mostrar algo muito importante. E ela foi levada para ver a morte da alma. Isso foi no final do ano de 2005, começo de 2006. E ela me contou que ela viu um enorme sol. Era um sol diferente.
e que as almas iriam ser destruídas por ele, porque não tinham mais condições de continuar em sua jornada, pois já haviam feito males para uma quantidade muito grande de pessoas e não queriam se voltar para a luz. Pois bem, e eu fiz questão de falar o ano porque em 2006, mais ou menos em agosto, eu fiz uma viagem num pequeno navio, né? Eles chamam navio hotel, barco hotel, que estava descendo o rio Paraguai, desde Cáceres até Corumbá. Eu não lembro se eu fiquei 5 ou 6 dias nesse trajeto, mas em um dos dias, depois que nós almoçamos e tal, eu fiquei no restaurante e um artista plástico que estava lá e ia fazer umas pinturas e tal, e lá tinha umas mesas grandes, ele também ficou. E nós ficamos conversando, fomos emendando o papo, todo mundo foi saindo, e aí ficamos a sós nesse restaurante. E foi muito interessante, porque ele começou a me contar que ele ficou em coma por mais ou menos 6 meses. E que durante esse coma, ele viveu uma experiência enorme, que veio um ser com muita luz e o levou para mostrar muitas coisas do outro lado da existência. E ele conheceu muita coisa e aprendeu muita coisa, mas o que me marcou muito foi quando ele disse, e ele me levou para me mostrar a morte da alma. E me contou quase a mesma coisa que essa mesma cliente tinha me contado. Ela em estado regressivo e ele passou por uma experiência de quase morte, né? E aí ele conta que era um grande sol com línguas gigantescas de um fogo impressionante. Ali havia uma fila de almas que iriam morrer porque não tinham mais solução. Porque eram malfeitores muito cruéis e que prejudicaram centenas ou milhares de vidas na Terra. Geralmente tinham cargos de poder e de muita responsabilidade. Estavam dentro da política, da educação, das religiões e tal. E coincidência isso? Então, isso me chamou muita atenção e eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Não encontrei nada nos livros sobre isso. Li muitos livros de experiência de quase morte, né, de EQM, pesquisei vários assuntos, livros de regressão, que contavam experiências regressivas, conversei com muita gente, busquei pessoas que eu achava que poderiam ter uma resposta para isso, busquei espíritas, espiritualistas, e naquela época, dentro das pessoas que eu conhecia, ninguém soube me explicar, ninguém tinha ouvido falar, e ainda alguns espíritas que eu conversei, eles discordaram disso, porque o Espiritismo ensina que Deus dá uma nova chance para todas as almas. Podem ser elas as mais malignas possíveis. Elas sempre vão ter uma chance para se redimir. Isso realmente é verdade. Eu sei que isso é verdade, mas também sei que tudo tem um limite. E quando a alma não quer se regenerar, nem depois de uma última oportunidade ofertada, como nesse momento, né, a Terra está transitando de um estado para o outro. E para você se manter na Terra, você tem que estar nesse estado. E quem não acompanha vai para o lugar onde é ressonante com essa pessoa. Mas alguns não têm mais condições nem de recomeçar em lugar nenhum. Então, essas pessoas vão recomeçar todo o seu ciclo evolutivo de novo.
como uma centelha divina. Então eles morrem, essa alma morre. Todo o aprendizado, tudo que ela fez durante todo o tempo da existência é perdido. Ela volta a ser uma centelha divina e vai recomeçar todo o seu processo evolutivo de novo, do zero. Nós estamos num tempo onde a Terra e todos os seus habitantes darão um salto quântico para uma nova vida, um novo ciclo. Seja aqui, seja em outro lugar, não importa. Porque alguns continuarão aqui e poderão viver algo bem diferente e melhor. Porque a velha Terra e tudo que nós conhecemos está morrendo. E a nova Terra, onde tudo vai ser diferente, está nascendo. Lembra do caos nasce uma estrela? Certa vez, lá nos anos 1981, eu creio, eu ainda fazia faculdade. Eu tive uma experiência de sair do corpo. Eu acordei, já era de madrugadinha, mas eu não estava no meu corpo. Eu estava próximo, eu estava no meu quarto e eu via meu corpo deitado. E eu assustei muito com aquilo, fiquei muito assustada e eu via que eu não era aquele corpo. Não sentia nada, não tinha nada a ver com aquele corpo. Eu era aquela consciência que estava ali pensando, que estava decidindo e sentindo e me afastando cada vez mais do corpo, indo para onde eu estava pensando. Isso é muito incrível e é novo, e tudo que é novo é muito assustador, né? E como o novo é assustador para a grande maioria das pessoas, muitas vezes elas se agarram naquilo que elas têm, naquele velho, dificultando ou não querendo a mudança, porque elas preferem o ruim já bem conhecido do que o novo desconhecido. Mas, pois bem, por onde eu quero chegar com tudo isso? Que não existe a morte, que tantos temem. Existem ciclos de existência para novas experiências, novos aprendizados e uma contínua caminhada de evolução. Estamos sempre indo rumo ao nosso evoluir, ao nosso melhor, porque do amor incondicional saímos e para o amor incondicional estamos voltando. Muita coisa vai morrer, vai ficar na velha terra, porque do caos nasce a estrela, e desse caos que estamos vivendo está nascendo um novo mundo, um novo paradigma, uma nova terra. Bom, agora já vou me despedindo e dizendo que se você gostou, você compartilha e dá um ok aqui. E se ainda você não está inscrito nesse canal, se inscreva, pois aí cada vídeo que eu for lançando, aí você vai recebendo.